Aconteceu em Nazaré, na Galileia, a Assembleia Plenária dos Bispos Católicos da Terra Santa. Na Basílica da Anunciação, foi celebrada a missa com os estudantes das várias escolas para reafirmar a vontade da Igreja de investir uma vez mais na educação dos jovens. No Getsemane, com os franciscanos, no lugar da oração de Jesus, antes da sua paixão, encontro para a segunda peregrinação quaresmal. A vigília noturna, uma das mais fascinantes entre os ritos quaresmais no Santo Sepulcro, coração das liturgias que acompanham a Páscoa de todos os cristãos de Jerusalém. 10 dias de encontros e de descobertas entre Israel e Palestina para um grupo de jovens estudantes que chegaram do Japão. Em Nazaré, a descoberta do local que a tradição associa à habitação de São José, o esposo de Maria. Há poucos dias da festa da Anunciação e por ocasião da Assembleia dos Bispos Católicos da Terra Santa, a principal basílica de Nazaré recebeu centenas de estudantes para a missa celebrada pelo Patriarca de Jerusalém, Dom Fuad Tual. Uma ocasião de encontro que favorece a participação de todos os alunos das escolas católicas. Foi um gesto fortemente desejado para confirmar a vontade das dioceses de trabalhar no território, nos campos de formação e instrução, para educar os valores cristãos e, para Monsenhor Shakur, representam a verdadeira Igreja da Galileia. Eles são o presente da Igreja e também o futuro para a Terra Santa. Estamos orgulhosos dos nossos jovens, os amamos e estamos contentes porque eles vieram rezar junto conosco para mostrar entusiasmo. Esse é o sinal da vitalidade de toda a Igreja de Deus e da Terra Santa, principalmente na cidade de Jesus. E este é um privilégio para nós. Eu dou a minha bênção a todos que participaram desta missa. O encontro dos bispos colocou à luz toda a realidade da igreja local, não somente a dos jovens. Os bispos olharam com preocupação as diversas situações das dioceses na Terra Santa, especialmente durante a Primavera Árabe. Uma ocasião, diz o Núncio Apostólico da Jordânia, Dom Giorgio Lingua, para redescobrir o próprio papel e a própria responsabilidade. Abbiamo cercato di prepararci al prossimo anno della fede. Procuramos preparar o próximo ano da fé e preparar a nova evangelização das dioceses. É sempre uma oportunidade, antes de tudo, para reforçar os vínculos de fraternidade entre as diversas situações, às vezes as situações difíceis em que se vive. In situazioni a volte anche difficili in cui si vive. E não foi esquecida pelo Patriarca de Jerusalém, Dom Fuad Tual, e pelos outros membros da Assembleia, os recentes desencontros na faixa de Gaza e o clima geral de tensão que se respira em Israel. Se todo o Médio Oriente está em crise, possiamo immaginare. Se todo o Oriente Médio é em crise, podemos imaginar a situação em Gaza, que é sempre mais grave. Ultimamente passaram tantas autoridades civis da França, da Itália, da Alemanha, perguntando sobre a situação dos nossos cristãos em Gaza. Sentimos a necessidade de elementos humanos que faltam. Os bispos não conseguem fazer tudo o que é necessário. Confiamos a nossa missão e o nosso medo, as nossas preocupações, às vossas orações, especialmente nesse tempo de Quaresma. Affidiamo la nostra missione, la nostra paura e le nostre preoccupazioni alle vostre preghiere in questo modo, specialmente in questo tempo di Quaresima. O Getsemane é um lugar especial para oração. Nesse jardim, pouco antes da sua prisão e da sua paixão, Jesus veio rezar. E os evangelistas nos dizem que o fez várias vezes. A segunda etapa do caminho quaresmal proposto pelas peregrinações propostas pelos franciscanos convida a estar com Jesus na oração, escolhidos por ele como Pedro, Tiago e João, mas representados por todos os cristãos. A celebração quaresmal aconteceu ao redor dessa pedra que faz memória do momento da angústia e do sofrimento do Senhor. Uma memória celebrada em um dia de tristeza para todos os freis da custódia, pela morte do frei Ovídio Duenas, que viveu por 41 anos servindo a Terra Santa. Mas como recordou o padre Artêmio, vigário da custódia,
Cristo que sofre voluntariamente e inocentemente é a resposta à grande interrogação sobre o sofrimento dos inocentes e nos diz que o sofrimento não é um escândalo e não é sem sentido, mas uma força que salva. No caminho em preparação para a Páscoa no Getsemane, se reza ainda juntos, na tarde de Quinta-feira Santa, quando o custódio da Terra Santa presidirá a celebração da agonia de Jesus. Uma hora que será partilhada também este ano pelos cristãos de Jerusalém e de muitas partes do mundo, graças à transmissão de numerosas televisões. À meia-noite, em Jerusalém, a Basílica do Santo Sepulcro se anima com a presença de religiosos e fiéis. Em preparação para a Páscoa, o coração deste tempo é o Santo Sepulcro e todo o caminho quaresmal que encontra sua realização na memória da ressurreição de Jesus. Ao redor do túmulo vazio se alternam as procissões e aqui se encontram também os franciscanos para a vigília. Na noite entre sábado e domingo, durante o período da Quaresma, os freis celebram a vigília na Capela da Aparição. Depois dos cânticos, dos salmos, das leituras, a procissão até a edícula, cantando o Benedictus com uma antífona que proclama a ressurreição de Jesus. Após a procissão, o retorno à capela que faz memória da aparição de Jesus se proclama novamente o evangelho da vitória de Cristo sobre a morte. Pouco antes do início da vigília, foram os armênios, depois os cóptas, que incensaram o altar. Coração do cristianismo, o Santo Sepulcro acolhe as celebrações de todo o mundo cristão representado na Terra Santa. Diferente dos últimos anos, em 2012 a Páscoa dos católicos e dos ortodoxos não será celebrada na mesma data. A comunidade ortodoxa segue o calendário juliano, que somente em algumas ocasiões coincide com o calendário gregoriano. A Diocese do Patriarcado Latino, em algumas paróquias de Israel, Jordânia e Palestina, optaram por unir os calendários em 2012. Começaram a Quaresma uma semana mais tarde e celebrarão a Páscoa não no dia 8, mas no dia 15 de abril, um passo em direção ao ecumenismo. O motivo da visita é ver com os meus olhos e sentir a realidade com o meu coração. Conhecer a realidade de Israel e da Palestina, fazer experiência na visita dos lugares, mas principalmente no encontro com as pessoas. 10 dias de contínua descoberta para os 12 japoneses protagonistas do Study Tour, um projeto organizado pela Fundação João Paulo II, junto com a Associação Japonesa Helping Children in the Holy Land. Desejo mostrar a estes jovens a realidade do conflito e os sofrimentos de ambas as partes envolvidas, nos explicou Hiroko, presidente da associação e guia na Terra Santa. É necessário escutar. Queria que estes jovens que estão interessados no conflito vissem eles mesmos a realidade aqui. Loro stessi e la realtà qui. Far, far, far ahead, there are friends waiting, and there's mine. Entre os passos deste intenso tour, o encontro com as várias realidades, como a associação que reúne os pais de jovens israelenses e palestinos que morreram por causa do conflito, a visita ao campo de refugiado de Derrisher, em Belém, que conta hoje com 13 mil pessoas acolhidas durante a Guerra de 48 e que não puderam retornar às próprias casas. Visita, mas principalmente encontro e acolhimento da parte dos habitantes do campo dos jovens da Ibda Cultural Center, que há 18 anos promove iniciativas sociais e educativas, principalmente com as crianças e as mulheres.
O mesmo acolhimento encontrado nas famílias onde os jovens japoneses foram hóspedes durante os dias de viagem nesta terra. Uma campanha da qual eles permaneceram maravilhados. Do Japão, podia somente imaginar o que acontecia aqui. Nos fala um deles. Não sabia como viviam estas pessoas. Fiquei encantado. The news is always about the gunfighting. As notícias contam somente os desencontros, os conflitos, e pensava que a situação aqui fosse muito perigosa, mas descobri que é muito diferente. Eu gostei muito daqui e das pessoas que vivem nesta terra. They are so kind to me. Shining like the flame of my hopes. It's the dawning of the day. Casa de São José, onde a cada ano passam milhares de peregrinos de todas as partes do mundo procurando os traços da presença que foi muito importante e, ao mesmo tempo, discreta. A igreja dedicada a ele se encontra a poucos metros da Basílica da Anunciação. É ligada a uma cavidade subterrânea bem visível, graças às escavações que conduzem aos restos da antiga vila de Nazaré do primeiro século. Os franciscanos chegaram em Nazaré por volta de 1600, quando uma nova igreja de época cruzada foi novamente transformada em habitação. Os freis compraram as casas árabes e edificaram inicialmente uma capela. O santuário foi construído no início de 1900 sobre os fundamentos do edifício cruzado. Na sua cripta se conservam ainda os restos de uma casa e de um lugar de trabalho, que a tradição associa à habitação de São José, o esposo de Maria. No período das escavações para o alicerce do novo santuário, se confirmou que o lugar foi habitado desde os tempos antigos, desde os tempos de Jesus.